Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, seus relacionamentos ainda parecem complicados? Seja no amor, na amizade ou até mesmo na convivência familiar, às vezes parece que há algo bloqueando a verdadeira conexão entre você e as pessoas que mais ama. Esse sentimento de desconexão pode ser frustrante e até doloroso, mas a boa notícia é que a solução pode estar mais perto do que você imagina. Hoje, vamos explorar como a inteligência espiritual pode ser a chave para transformar seus relacionamentos. Vamos falar sobre como a empatia, o perdão e a comunicação consciente podem ajudar a resolver conflitos, criar harmonia e fortalecer os laços entre você e as pessoas importantes na sua vida. Se você já se questionou sobre como melhorar suas relações e sentir-se mais conectado, este vídeo é para você. Agora, vamos entender por que, muitas vezes, nossos relacionamentos não fluem como gostaríamos e como a espiritualidade pode mudar isso. Por que meus relacionamentos são complicados? Você já se pegou pensando, por que meus relacionamentos parecem sempre complicados? Muitas pessoas, por mais que se esforcem, sentem que as relações amorosas, familiares ou de amizade não são tão harmoniosas quanto gostariam. Mesmo com muito amor e dedicação, pode ser difícil encontrar o equilíbrio necessário para lidar com as diferenças e os conflitos que surgem no dia a dia. A realidade é que todos nós enfrentamos desafios em nossos relacionamentos. Muitas vezes, esses desafios não têm a ver com a falta de esforço, mas com a forma como lidamos com nossos próprios sentimentos, expectativas e a forma de nos comunicar. Sem uma base sólida de compreensão mútua, as pequenas diferenças podem se transformar em grandes barreiras. Os problemas mais comuns incluem a falta de comunicação clara, a dificuldade de entender o ponto de vista do outro e o acúmulo de mágoas não resolvidas. As emoções de raiva, frustração e ressentimento frequentemente tomam conta, dificultando a reconciliação. A boa notícia é que esses obstáculos podem ser superados. Existe uma maneira mais profunda de se conectar com os outros e criar relações mais harmoniosas, e essa solução está dentro de nós mesmos. A chave para transformar nossos relacionamentos não está apenas em técnicas de comunicação, mas em algo mais profundo e essencial: a inteligência espiritual. Agora, vamos explorar o que exatamente é a inteligência espiritual e como ela pode ajudar a superar esses desafios. A inteligência espiritual. O que é e como ela pode ajudar? Agora que identificamos alguns dos desafios que podem tornar os relacionamentos complicados, é hora de descobrir como podemos superá-los. A resposta está em algo chamado inteligência espiritual. Mas o que exatamente isso significa? Inteligência espiritual é a habilidade de aplicar os princípios espirituais fundamentais, como empatia, compaixão, perdão e sabedoria em nossas interações diárias. Ela envolve uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do outro e da vida em geral. Quando desenvolvemos essa inteligência, nossa percepção se amplia, e conseguimos lidar com os desafios dos relacionamentos de forma mais tranquila, centrada e respeitosa. A inteligência espiritual não se limita a um conjunto de crenças ou práticas religiosas específicas. Ela transcende fronteiras culturais e espirituais, focando na essência humana e na nossa capacidade de agir com integridade e amor. Ela nos ensina a sermos mais conscientes de nossas emoções, de nossas reações e da maneira como nos comunicamos. Uma das maiores vantagens dessa inteligência é que ela nos ajuda a agir com empatia, ou seja, a ser verdadeiramente capaz de entender e sentir o que o outro está passando. A empatia é a base de uma comunicação saudável e de um relacionamento harmonioso. Além disso, a inteligência espiritual nos ajuda a cultivar o perdão, um dos princípios mais poderosos na cura de qualquer relação. Perdoar não significa esquecer, mas sim liberar o peso emocional e abrir espaço para o crescimento mútuo. Por fim, ela fortalece nossa comunicação consciente, permitindo que nos expressemos de maneira mais clara e respeitosa, minimizando mal-entendidos e criando uma base sólida de confiança. Compreender e aplicar a inteligência espiritual é o primeiro passo para transformar nossos relacionamentos e criar vínculos mais profundos e duradouros. Agora que entendemos o que é a inteligência espiritual, vamos explorar como ela pode melhorar os 3 pilares principais dos relacionamentos: empatia, perdão e comunicação.
Como a inteligência espiritual melhora a empatia, o perdão e a comunicação. Agora que entendemos o que é a inteligência espiritual, vamos explorar como ela pode ser aplicada nos 3 pilares essenciais que podem transformar nossos relacionamentos: empatia, perdão e comunicação consciente. Empatia. A empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir e entender o que ele está passando. Quando praticamos empatia, conseguimos ver as situações a partir da perspectiva do outro, o que facilita a resolução de conflitos e cria uma conexão mais profunda. Em um relacionamento, a empatia ajuda a diminuir o ego e abre espaço para a compreensão. Por exemplo, em um casal onde as discussões são frequentes, a empatia pode transformar a maneira de lidar com os desentendimentos. Ao invés de culpar o parceiro ou tentar vencer a conversa, ambos começam a ouvir e validar os sentimentos do outro. Isso permite uma resolução mais pacífica e mais enriquecedora para ambos, criando um vínculo mais forte e mais respeitoso. Perdão. O perdão é um dos maiores desafios em qualquer relacionamento. No entanto, ele é essencial para a cura e para o fortalecimento dos laços. Perdoar alguém não significa esquecer o erro cometido, mas sim liberar o peso da mágoa para que o relacionamento possa seguir em frente de forma saudável. Quando praticamos o perdão, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas também a nós mesmos. Liberamos o rancor, a raiva e a frustração, e criamos um espaço para a paz e o crescimento. Por exemplo, amigos que se magoaram, mas escolheram se perdoar e seguir em frente, podem reconstruir a amizade com mais profundidade e confiança. Isso ocorre porque o perdão permite que a relação seja renovada, com um entendimento mais claro das imperfeições de cada um. Comunicação consciente. A comunicação é a base de qualquer relacionamento bem-sucedido. No entanto, muitas vezes a forma como nos comunicamos pode agravar os conflitos. A inteligência espiritual nos ensina a nos comunicarmos de forma mais consciente e respeitosa. Isso significa ouvir atentamente antes de reagir, escolher palavras que não causem dor e ser claro sobre nossos sentimentos. Uma comunicação consciente também envolve expressar vulnerabilidades e necessidades de maneira honesta, sem ataques. Ao falar de forma aberta e sem julgamentos, criamos um ambiente de segurança e compreensão mútua. Em uma família, por exemplo, a prática da comunicação consciente pode ajudar a resolver desentendimentos sem que haja agressões ou palavras destrutivas, permitindo que todos se sintam ouvidos e respeitados. Com a inteligência espiritual, podemos melhorar cada um desses aspectos em nossos relacionamentos. A empatia, o perdão e a comunicação consciente não apenas resolvem conflitos, mas também criam uma base de confiança e harmonia que permite que os relacionamentos floresçam. Agora que entendemos como esses princípios funcionam na prática, vamos ver como essas mudanças podem acontecer na vida real, através de exemplos inspiradores. Exemplos da vida real, histórias inspiradoras. A família que superou conflitos de geração. Pedro, um homem de 35 anos, sempre teve uma relação difícil com seu pai, Marcos, que sempre foi muito rígido e pouco expressivo emocionalmente. Os desentendimentos eram frequentes, e Pedro sentia que nunca seria capaz de atender às expectativas de Marcos, o que gerava ressentimento de ambos os lados. O ponto de ruptura aconteceu quando Pedro se afastou da família, decidindo que jamais conseguiria se conectar com seu pai. Foi então que, após um longo período de reflexão, Pedro procurou ajuda para entender melhor suas próprias emoções e as do pai. Ele começou a estudar sobre empatia e como ela poderia ser aplicada em sua vida. Com o tempo, ele percebeu que seu pai não era uma pessoa incapaz de amor, mas alguém que nunca soubera demonstrá-lo de maneira saudável. Decidido a tentar uma reconciliação, Pedro praticou a escuta ativa e procurou entender o ponto de vista de Marcos. A conversa começou com vulnerabilidade, com Pedro falando sobre sua dor e como se sentia incompreendido. Para sua surpresa, Marcos, tocado por essa atitude, começou a se abrir também. Ele compartilhou suas próprias dificuldades, que nunca havia revelado. A empatia de Pedro permitiu que a comunicação entre os dois fosse mais honesta e respeitosa. A relação passou a ser reconstruída, com ambos fazendo um esforço para praticar o perdão. Embora ainda houvesse dificuldades,
A comunicação consciente e a empatia criaram uma base de respeito mútuo e de amor, trazendo uma nova harmonia àquela relação familiar. O casal que superou a falta de comunicação. Laura e Felipe estavam juntos há 7 anos, mas nos últimos tempos, o relacionamento deles estava cheio de tensões e mal-entendidos. A falta de comunicação se tornou um problema constante. Laura sentia que Felipe não a ouvia de verdade, e Felipe se sentia desconectado porque Laura parecia sempre insatisfeita, sem expressar claramente o que sentia. A situação piorou quando uma discussão sobre planos de férias se transformou em uma briga explosiva, com acusações e palavras duras. Laura, cansada, pensou em terminar o relacionamento. Mas, antes de tomar qualquer decisão, ela procurou refletir sobre o que estava acontecendo. Laura começou a perceber que não se tratava apenas das palavras que trocavam, mas da maneira como se comunicavam. Ambos estavam tão envolvidos nas suas próprias frustrações que se esqueciam de ouvir um ao outro de maneira genuína. Foi quando Laura propôs a Felipe que começassem a praticar a comunicação consciente, algo que ela havia aprendido sobre inteligência espiritual. Felipe, embora cético no início, aceitou a ideia. O que começou com pequenas mudanças, como expressar seus sentimentos de maneira calma e sem julgamentos, foi transformando a relação. Ambos começaram a praticar a escuta ativa, onde cada um se permitia ouvir sem interromper, tentando entender a perspectiva do outro. A vulnerabilidade começou a fazer parte das conversas, com Felipe compartilhando suas inseguranças e Laura expressando suas necessidades emocionais. Com o tempo, a empatia floresceu no relacionamento, e a comunicação entre eles se tornou mais fluida e respeitosa. As discussões diminuíram, e o amor voltou a ser o centro da relação. O perdão também entrou em cena, especialmente quando ambos aprenderam a pedir desculpas sem ego, reconhecendo seus erros e buscando a reconciliação. Esse exemplo mostra como a falta de comunicação pode ser superada com a aplicação da inteligência espiritual, criando um relacionamento mais saudável e mais forte. Como aplicar a inteligência espiritual no seu dia a dia? Agora que vimos o impacto profundo da inteligência espiritual em exemplos reais, a grande pergunta é: como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia para transformar nossos relacionamentos? Pratique a empatia diariamente. A empatia começa com a intenção de se colocar no lugar do outro. Isso pode parecer simples, mas exige prática constante. No seu relacionamento, seja com seu parceiro, amigos ou familiares, faça um esforço consciente para realmente ouvir o outro sem julgamentos. Isso significa dar espaço para que a pessoa compartilhe seus sentimentos, mesmo que você não concorde com tudo que está sendo dito. Uma boa prática é, durante uma conversa difícil, tentar refletir sobre o que o outro está sentindo. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria nessa situação? Isso pode ser um divisor de águas para promover mais compreensão e menos confrontos. Cultive o perdão. O perdão não é algo que acontece de uma hora para outra, mas sim um processo contínuo. Todos nós cometemos erros, e todos nós, em algum momento, seremos feridos. Para cultivar o perdão, comece ao liberar ressentimentos pequenos no dia a dia. Isso pode ser em uma situação simples, como quando alguém se esquece de algo importante para você. Ao invés de se prender a isso, pratique o perdão no momento. Isso irá ajudar a criar uma base emocional mais forte e aberta para situações mais desafiadoras. No seu relacionamento, comece a refletir sobre quais mágoas ainda estão pesando. Lembre-se de que o perdão é para você também. Ao liberá-las, você permite que seu relacionamento siga para um novo nível de harmonia. Comunique-se com consciência. A comunicação consciente é uma prática que requer atenção plena. Ao falar, procure ser claro sobre seus sentimentos e evite acusações. Use "eu sinto" ao invés de "você fez isso", para não colocar o outro na defensiva. Além disso, pratique escuta ativa. Isso significa ouvir com total atenção, sem pensar no que você vai dizer em seguida, mas realmente se concentrando nas palavras e emoções do outro. Essa prática, quando aplicada de maneira constante, pode criar uma comunicação mais eficiente e saudável em qualquer tipo de relacionamento. Transforme seus relacionamentos com a inteligência espiritual.
Chegamos ao final deste vídeo, e espero que você tenha encontrado insights valiosos para transformar seus relacionamentos. A inteligência espiritual, com sua capacidade de cultivar empatia, perdão e comunicação consciente, é uma ferramenta poderosa para criar conexões mais profundas e saudáveis. Lembre-se de que, ao aplicar esses princípios no seu dia a dia, você não está apenas melhorando seus relacionamentos com os outros, mas também com você mesmo. A prática constante da empatia, do perdão e da comunicação consciente permite que você se torne uma versão mais equilibrada, paciente e amorosa de si mesmo. Cada relacionamento é uma oportunidade para crescer espiritualmente e construir laços mais fortes. Não importa o quanto tenha sido difícil no passado, sempre há espaço para renovação e cura. Ao adotar a inteligência espiritual, você será capaz de superar qualquer obstáculo e transformar seus relacionamentos em fontes de alegria, paz e amor. Obrigado por acompanhar até aqui. Que você comece hoje mesmo a aplicar esses princípios e experimente a transformação que eles podem trazer para a sua vida. Se você sentiu que este conteúdo pode transformar seus relacionamentos, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos sobre inteligência espiritual e como criar laços mais saudáveis e harmoniosos. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Até o próximo vídeo.